Devocional Pare e Pense, 3 de maio de 2020. Eu saúdo a cada um de vocês com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você sabe, me chamo Pastor Kennedy e este é o canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara. E hoje eu quero trazer uma brevíssima reflexão para você, baseado na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 1, versículo de número 9. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 9. Ouça a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu gostaria de falar com você acerca da maior batalha da sua vida. Sim, querido, a sua vida é marcada por muitas batalhas. Na verdade, a vida é por si mesma uma grande luta. Nós lutamos para nos formar, lutamos para conseguir um emprego, lutamos para sustentar, manter uma família debaixo da providência de Deus. Lutamos, alguns de nós, contra enfermidades graves e sérias. Talvez nesse momento você esteja lutando contra um câncer. Talvez você esteja lutando em oração por uma causa. Mas eu preciso lhe dizer que a maior batalha da sua vida é contra o pecado. O pecado é um terrível inimigo infiltrado dentro de nós. O pecado, ele está em nós. Já nascemos contaminados por ele e o carregamos ao longo da nossa vida. Nós, cristãos, temos 3 terríveis inimigos. O mundo, com sistemas opostos à palavra de Deus em muitos aspectos. O diabo, que é o inimigo maior de nossas vidas, que nos deseja destruir constantemente e atrapalhar a nossa fé, e a carne. A carne é esse inimigo infiltrado, é a nossa natureza pecaminosa. E nessa guerra, Deus nos oferece as armas para lutarmos contra estes terríveis inimigos e, em especial, quero falar hoje sobre uma arma para lutar e lidar com o inimigo chamado pecado. Que arma é essa, pastor? Essa arma é a confissão. O texto diz: se nós confessarmos os nossos pecados. Meu querido irmão e amigo, eu quero dizer a você que a luta contra o pecado ela é vencida com contrição, com o coração quebrantado e arrependido diante de Deus. O Senhor, Ele nos vê constantemente. Ele sabe tudo o que nós fazemos, de correto e de errado. Ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. Ele sabe todos os teus erros e Ele conhece todos os meus erros. E o que Ele deseja de mim e de você? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados e os confessemos a Deus. Cheguemos ao Senhor em oração e compartilhemos que estamos conscientes dos nossos erros e arrependidos dos mesmos, desejamos não mais praticá-los. Na sua luta contra o pecado, a sua arma, uma das suas principais armas, é confessá-los diante de Deus com o coração arrependido. Agora, por que fazer isso? Por que confessá-los a Deus? Esse texto revela 2 virtudes do caráter de Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. O Deus a quem nós servimos é um Deus fiel. Nós somos infiéis. Nós somos falhos. Por muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus. Por muitas vezes nós quebramos os nossos compromissos
assumidos diante do Senhor. Muitas vezes nós falhamos, mas Deus nunca falha conosco. Deus permanece íntegro à relação. Na verdade, nós não nos perdemos ainda por causa da fidelidade de Deus e jamais nos perderemos, porque é Deus quem sustenta a nossa relação. Se a nossa relação dependesse da nossa fidelidade a Deus, essa relação estaria completamente destinada ao fracasso. Mas a nossa relação com Deus depende, acima de tudo, da fidelidade dele. Deus é fiel à sua aliança, às suas promessas, à sua vontade. Isso não nos dá uma licença para pecar. Muito pelo contrário, isso deve nos estimular a sermos ainda mais fiéis a Deus. Porque, sendo tão imperfeitos, Deus não nos desampara e não nos abandona. Ele é fiel. E Ele é justo também. Ele não vai pesar a mão injustamente sobre nós. Ele vai tratar com justiça as nossas falhas. E misericordiosamente, Ele vai nos socorrer para suportarmos as consequências dos nossos erros e ainda mais para nos livrar dos grandes abismos desta vida. Às vezes, nossos erros trarão duras consequências para nós, mas Deus não vai nos desamparar. Ele é fiel e justo e Ele não vai nos tratar com rigor acima do que os nossos atos são dignos de recebermos para sermos lapidados, burilados e trabalhados pelo Senhor. Claro que todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, mas o Senhor deseja que nós nos arrependamos sempre que tomarmos consciência das nossas falhas e confessarmos a Deus o que fizemos de errado. Ele é fiel e justo, nunca se esqueça disso. Mas além de ser fiel e justo, Ele é provedor de bênçãos para você. Ele é fiel e justo, vejam o texto, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A melhor coisa que pode acontecer a um devedor que não pode pagar a sua dívida é ter essa dívida rasgada, perdoada. E você é esse devedor, você chamado pela graça de Deus para pertencer a Ele, você escolhido por Deus na eternidade. Você é esse devedor, como eu, que não tinha condição alguma de pagar a sua dívida. E Deus então rasgou a nossa dívida. Ele nos perdoou. Você recebeu e você recebe pela fé o perdão gratuito de Deus. Agora, esse perdão foi gratuito para nós, mas custou alto preço para alguém, para Jesus. Você foi perdoado porque Jesus pagou sua dívida. Ele morreu na cruz para salvar você. Pense nisso. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas nos perdoa, mas Ele também nos limpa, Ele nos trata, Ele nos aperfeiçoa para que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. O que fazer na sua luta contra o pecado? Confesse seus pecados a Deus. Arrependa-se disso. Lembre-se quem Ele é, um Deus fiel e justo. Lembre-se do que Ele pode fazer. Perdoar e purificar você. Se nesse momento você tem sido consumido pelos teus pecados, eu te aconselho, arrependa-se agora mesmo dessa vida de pecados. Confesse agora, aí mesmo, seus erros diante de Deus. Peça que Ele, que é fiel e justo, te perdoe e te purifique. E procure servi-lo a partir de agora. Que Deus te abençoe por meio dessa reflexão. Senhor e amado Deus, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar esse texto com esses queridos que me assistem nesse momento. Eu não os estou vendo, mas eles estão vendo a mim e ouvindo a Tua palavra. E eu peço
Que o Senhor use esse texto para abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Se essa palavra foi importante para o seu coração, se você foi edificado por meio desse texto, eu te convido a espalhar essa boa notícia entre os seus contatos, entre os seus amigos. Se você não é um inscrito do nosso canal, nós pedimos que você o faça, para que você possa sempre estar recebendo novos vídeos. Diariamente estamos publicando vídeos aqui em nosso canal. Esse é um quadro do nosso canal chamado Pare e Pense, que é uma devocional. É uma palavra breve para a sua vida. Então, divulgue esse canal e eu tenho certeza Deus abençoará a sua vida. E convide seus amigos, seus irmãos, sua família a se inscrever. Isso é uma forma maravilhosa de você nos abençoar, nos ajudar e mais, de possibilitar a nós falar a mais pessoas do amor de Deus. Fique com Deus, que a paz e a graça do Senhor te guie sempre, em nome de Jesus. Amém.